Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao versículo 12. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra sempre tem algo a nos ensinar. A Tua palavra nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos ensina e nos educa na justiça, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua palavra foi lida e nós pedimos neste momento que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, os nossos corações com o Teu Espírito Santo, para que esta palavra venha a ser aplicada em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, ao entendermos bem a Tua palavra, que nós venhamos viver esta palavra, não apenas ouvi-la, mas praticar durante o nosso viver. Conduz-nos neste momento, Senhor, que a Tua palavra seja pregada fielmente neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vaso nas mãos do oleiro. É uma expressão muito comum no meio evangélico, no meio cristão. E muitos interpretam essa questão do vaso nas mãos do oleiro da seguinte forma: Deus é o oleiro e nós somos o vaso. E Deus está constantemente moldando o vaso. E toda vez que o vaso sai por um lado, ele vai corrigindo para formar um vaso como ele quer. E então, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, seja as dificuldades, seja as necessidades, elas são como uma mão de Deus que nos corrige para nos formar um vaso perfeito. Essa ideia do vaso na mão do oleiro não é uma visão teologicamente errada. Porque está carregado de verdades bíblicas. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mas essa imagem do oleiro, do vaso nas mãos do oleiro, da passagem de hoje, que é aonde é baseado toda essa expressão que nós usamos, ela não se trata nesse sentido. Hoje, o texto de hoje torna claro
qual que é o real sentido por trás do vaso nas mãos do oleiro. Então, nós veremos hoje, nesta noite, o que significa realmente vaso nas mãos do oleiro e como ela se aplica em nossas vidas. Mas antes de estudarmos isso a fundo, vamos fazer um breve contexto de Jeremias. Eu estava acompanhando também todo o trabalho que o reverendo Ageu faz aqui nessa igreja e vi que o reverendo, o seminarista também, os reverendos convidados estavam pregando sobre o livro de Jeremias. Então, creio que os irmãos conhecem bem todo o contexto do livro de Jeremias. Mas Jeremias foi um profeta que foi chamado por Deus desde sua mocidade para que ele pregasse sobre a terra do sul, sobre o Judá. Ele começou no reinado de Josias e ele pregou até o exílio babilônico. A sua pregação consistia em levantar acusações contra o povo de Israel, contra o povo de Judá, porque eles tinham se desviado do caminho do Senhor, porque eles tinham sido infiéis a Deus. Então, Jeremias, durante o seu ministério inicial, ele vai pregar contra, acusando os pecados e profetizando os juízos que estavam por vir, caso o povo não se arrependesse. E é dentro desse contexto que chega a palavra do Senhor a Jeremias para que ele desça à casa do oleiro para ver o que o Senhor havia de lhe mostrar. Então, em primeiro lugar, a passagem de hoje vai mostrar que a soberania de Deus sobre o povo de Israel, esse é o significado do vaso nas mãos do oleiro. Deus revela a Jeremias a soberania dele sobre o povo de Israel. Versículos 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Prestem atenção que aqui no livro de Jeremias, nessa passagem nós vemos a palavra eis. Geralmente essa palavra eis é uma expressão que no Antigo Testamento é usado bastante em hebraico para chamar a atenção. Então toda vez que os irmãos encontrarem um eis na Bíblia, prestem atenção. E aqui, quando fala eis, que ele estava entregue a sua obra, a mão de rodas, está chamando a atenção dos leitores do que o oleiro estava fazendo. Ele estava trabalhando sobre o barro. E olha o que acontece. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Reparem que aqui ele não está corrigindo o que deu errado, mas ele começa um vaso novo. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis, novamente, chamando a atenção, eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro e ver. E Jeremias, como acabei de contar, estava vendo o oleiro mexendo no barro, e o barro estragou na mão dele, e o oleiro começou de novo, desmontou todo o vaso e montou um vaso novo. Aqui fica clara a mensagem por trás desse vaso, que ele quer mostrar não a maneira como Deus trabalha, mas a soberania de Deus. Deus tem todo o direito sobre a vida de Israel. Deus tem todo o direito sobre as nossas vidas, de todos os homens, porque Ele é soberano. Ele é como o oleiro que molda o barro. Essa é a mensagem por trás do oleiro e do vaso.
Em nenhum lugar, Deus, ao comparar o vaso a Israel, em nenhum lugar ele está dizendo que o Deus ele vai moldar o povo de Israel para que o Israel se torne um vaso bom. Em nenhum outro lugar ele diz, né, que o que ele estava fazendo era para tornar Israel um povo melhor. Mas ele simplesmente mostra o oleiro quebrando barro e fazendo novo e diz que eu poderei fazer o mesmo com o povo de Israel. Porque assim como o oleiro tem domínio total sobre o barro, eu também tenho domínio total sobre o povo de Israel. Essa é a mensagem de Deus. E o barro estragou na mão, ele fez um novo. A imagem aqui, né, não é que muitos fazem, que quando fica torto, né, ele aproveitou, né, o vaso ficar torto para fazer um vaso mais bonito, né? Como as pessoas gostam de dizer, né, que Deus escreve certo com linhas tortas, né? Essa ideia não é uma ideia que está na Bíblia e não é muito menos uma ideia que é passada nessa passagem. Nada disso. Nem que Deus insiste na sua vida até o fim para que você continue no caminho certo. Essa não é a mensagem por trás, mas que Deus tem o domínio sobre a sua vida. Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua vida, porque Ele tem domínio total. E o questionamento que Deus levanta a Jeremias deixa isso claro, né? Não poderei eu fazer o mesmo que fez esse oleiro? Precisamos lembrar que Deus é soberano. Ele é criador e nós somos suas criaturas. Deus tem domínio total sobre nossas vidas. Ele pode fazer o que Ele quiser com as nossas vidas, porque Ele é o nosso dono, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Criador. E o interessante aqui é que essa imagem que Jeremias está vendo, na verdade é uma comparação acomodada, uma comparação em menor escala. Porque o oleiro tem domínio total sobre o barro, mas o barro não é dele. Ele pegou um material pronto, mas no nosso caso, Deus nos formou do zero. Deus nos fez do pó. Ele, além de ter domínio total sobre nós, Ele é o nosso Criador. Então a soberania de Deus é muito maior do que a soberania do oleiro sobre o barro. Deus tem domínio total de nossas vidas. E nós sabemos disso, não é mesmo? Que Deus é soberano, que Ele é o nosso Senhor. Nós confessamos isso com nossas bocas. Mas apesar de nós conhecermos isso, sabermos essa verdade, muitas das vezes nós falhamos em viver essa verdade. Por exemplo, na situação que nós encontramos agora, né, estamos em pandemia. Quem nunca questionou Deus por essa situação que nós estamos? Né? Deus, eu fui tão fiel ao Senhor, né, durante todo este ano da minha caminhada cristã, e o Senhor traz essa pandemia e estraga a minha vida. Eu não consigo mais trabalhar como eu desejava trabalhar. A minha saúde não é mais a mesma. Quantos de nós nunca questionou Deus pelas coisas que acontecem ao nosso redor? E não apenas isso, temos um outro exemplo. Quando nós conversamos com alguém que não é cristão e perguntamos por que você não crê em Deus, muitas das vezes ele vai responder, é porque Deus não existe. E você pergunta, por que você acha isso? Porque se Deus existisse, não existiria tantas desgraças no mundo. Não teria tanta injustiça no mundo. É assim que muitas das vezes um não cristão vai responder. Mas o que essa passagem nos leva a refletir é: quem somos nós para questionarmos essas coisas a Deus? Quando nós questionamos essas coisas, eu digo questionar no sentido de murmurar, tentar tirar satisfações com Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos pondo acima do nosso lugar.
nós estamos questionando o Criador, nós estamos nos pondo no nível do Criador, se não até acima. Quando nós olhamos para essa imagem que Jeremias estava olhando, olha que situação até cômica. Imagina que o oleiro estava moldando o barro. Ele estava fazendo um vaso redondo. E o barro estragou na mão dele. Então, ele decidiu desmontar o barro e começou a fazer um vaso comprido. Aí alguém chega na janela do oleiro, bate na janela e fala assim: oleiro, o que você está fazendo é injusto com esse vaso. Esse vaso queria ser um vaso redondo, mas você está tornando esse vaso um vaso comprido. Isso é muito injusto. Não seria uma situação ridícula? Mas quando nós questionamos a Deus, é pior do que isso, porque não é nem outra pessoa questionando, mas é o próprio vaso questionando o oleiro. Então, quando nós fazemos isso, nós acabamos tendo uma imagem muito elevada de nós mesmos. E isso, é cômico de tão ridículo que é. E aqui nós nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua carta a Romanos, no capítulo 9, ele fala sobre os vasos de honra e de desonra. Muito provavelmente, o apóstolo Paulo estava olhando para essa imagem do profeta Jeremias ao dizer: são aplicações diferentes, mas o apóstolo Paulo vai trabalhar lá também a questão da soberania de Deus. E nos versículos 20 e 21 de Romanos 9, ele diz o seguinte: quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Apesar das aplicações diferentes, tanto essa passagem de Jeremias quanto a passagem de Romanos apontam para Deus como o oleiro que molda nossas vidas, como alguém que tem domínio total sobre nossas vidas, como um Deus soberano sobre nossas vidas. Deus é Senhor das nossas vidas e nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar que somos suas criaturas. Assim, nós não devemos ter visões elevadas de nós mesmos. O que nós devemos fazer é nos submeter debaixo da vontade de Deus. Nós somos criaturas dele, por isso nós estamos debaixo da vontade, da soberania de Deus. E nós, como suas criaturas, nós devemos nos submeter à sua vontade. Mas isso não é, em nenhum momento, uma notícia desesperadora para nós. Porque nós precisamos lembrar que nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que diz em Ezequiel que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que Ele tem prazer de que o ímpio se converta do seu mau caminho. Nosso Deus não é um Deus que é um Deus sádico, que gosta de ver outro sofrer. Nenhum tirano que faz o que ele quer sem se importar com ninguém. Nosso Deus é um Deus de justiça. Sim, Ele faz a justiça, mas ao mesmo tempo, Ele é um Deus de misericórdia. Ele derrama da sua misericórdia sobre nossas vidas. Por isso, nós podemos confiar em Deus. O que nós devemos fazer diante das dificuldades e dos problemas de nossas vidas não é questionar Deus de como eu vivi, de como eu fiz e o Senhor faz isso comigo, mas deve ser: Senhor, a situação está difícil, por isso eu me submeto à sua vontade. O que nós devemos fazer é nos submeter a Deus e confiar em Deus. Depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança neste Deus. Porque nosso Deus é um Deus soberano e nós somos as suas criaturas.
Nós somos o vaso na mão do oleiro. Mas o profeta Jeremias não termina a sua passagem por aqui. Depois de mostrar que Deus é soberano sobre nossas vidas, Deus vai mostrar agora, por meio da segunda parte, o lado da responsabilidade do homem também. Versículos 7 a 10. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Pessoas que não aceitam essa questão da soberania absoluta de Deus, eles costumam apontar para o seguinte, de que a soberania de Deus nos leva ao fatalismo. Se Deus é soberano, se Deus, o que nós podemos fazer, nada pode mudar os propósitos de Deus, do que adianta eu viver, do que adianta eu ter fé? É só eu largar tudo, deixar Deus fazer o trabalho dele, que vai dar tudo certo. Quem tem uma ideia errada da soberania de Deus, é contra essa visão da soberania de Deus, porque acha que leva para o fatalismo. E querendo ou não, essa era um pouco a situação em que Judá se encontrava. Eles eram o povo de Deus. E por serem povo de Deus, eles achavam que eles estavam seguros, porque Deus havia de proteger, porque Deus tinha promessa com o povo de Israel. Então eles estavam se sentindo seguros, de que eles não precisavam ser fiéis a Deus, mas só o fato de serem um povo de Deus, só o fato de ter o status de povo de Deus, eles seriam salvos, que eles estariam bem. Mas Deus mostra aqui justamente que não é isso que vai acontecer. Em primeiro momento ele diz que se ele tinha um juízo para vir sobre um povo, uma nação, e essa nação se arrependesse, ele faria o bem. Nós lembramos da história do profeta Jonas, que foi a Nínive pregar o juízo que Deus tinha preparado para esta cidade. Quando Jeremias, sem vontade alguma, pregou, o povo se arrependeu, promulgou o jejum, se arrependeu de tal forma que Deus deixou de trazer o juízo e fez o bem para aquela cidade. Por outro lado, Deus também diz que se havia uma nação que ele iria abençoar, e essa nação saísse do bom caminho, que ele iria trazer juízo sobre essa nação. E é justamente o que tinha acontecido com o povo de Israel, o povo do norte, que foi dominado pelos assírios, e o que haveria de acontecer com o povo de Judá, que é essa profecia, várias profecias que Jeremias já vinha pregando contra Judá. Perdão. Então, isso mostra claramente que a soberania de Deus não serve de licença para nós levarmos uma vida como nós quisermos. O fato de nós sermos salvos, de sermos cristãos, não é uma carta branca, um cheque em branco para a gente poder viver pecando à vontade. Até porque se nós vivemos assim, nós provavelmente não conhecemos a Deus, provavelmente não somos salvos. Deus é soberano e Ele determinou todas as coisas no seu conselho secreto. Esse conselho secreto nós não conhecemos, apenas Deus conhece. E por nós não conhecermos este conselho secreto, por mais que todas as coisas já estejam determinadas, não podemos chegar a uma conclusão fatalista. Porque como nós não conhecemos o fim, o que mostra em que caminho nós estamos,
é a nossa vida, é o nosso proceder, são as nossas atitudes. O caminho da vida, o caminho da perdição. É por isso que Deus aqui mostra que Ele julga as nações de acordo com as suas atitudes. Se ele faz o mal, Ele irá trazer juízo. E se ele se converter do mau caminho, que Ele iria adiar o juízo sobre essa nação. E é por isso que essa passagem é um pouco diferente do que eu tinha comentado acerca de Romanos 9. Romanos 9 fala do conselho secreto de Deus, onde Deus já determinou vasos de honra e vasos de desonra. Aqui Deus está mostrando que Ele é um Deus justo e Ele vai julgar com justiça. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus misericordioso, que se você se arrepender, se uma nação se arrepender, Ele teria misericórdia daquela nação. Se nós vivemos em pecado, se nós vivemos fazendo as nossas próprias vontades, se nós vivemos em infidelidade constante a Deus, o que nós estamos sendo é como esse povo de Israel, como o povo de Judá, que descansavam, na verdade, no status aparente de povo de Deus. Se nós realmente somos cristãos, as nossas atitudes devem revelar. Não é a soberania de Deus, eu uso como desculpa, está tudo determinado, então uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, uma vez salvo, salvo para sempre, porque não são as obras que nos salvam. Mas as nossas obras revelam se nós realmente estamos no caminho da vida. Se nós realmente pertencemos a Deus. Por isso, está na hora de nós pensarmos seriamente como temos levado nossas vidas. Lembre-se que Deus diz que trará juízo se você estava no mau caminho estava em bom caminho e foi para o mau caminho. Mas ao mesmo tempo Deus diz que Ele terá misericórdia se você se arrepender do seu mau caminho. E assim nós vamos ao último ponto deste sermão. Depois de mostrar a soberania de Deus e a questão da responsabilidade do homem, de que Deus julga de acordo com as atitudes dos homens, Ele chama agora o seu povo para o arrependimento, porque Ele mostra que o povo estava no caminho errado. Versículos 11 e 12. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Novamente, palavra eis aqui chamando nossa atenção, dizendo que Deus tem um juízo pronto, batendo as portas do povo de Judá. Pois agora, Deus está dizendo, convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Ou seja, Deus está chamando o seu povo para o arrependimento. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus mostrou que Ele julga de acordo com as ações do povo. Se o povo é infiel a Deus, Deus há de trazer juízo. E Deus estava prestes a trazer juízo sobre o povo de Judá. Porque Judá, apesar de serem povo de Deus, viviam de forma infiel a Deus. Mas Deus estava mostrando, revelando agora a sua misericórdia. Vocês estão no caminho errado. Por isso, se arrependam. Mas qual que é a resposta do povo de Judá? De que é inútil, de que não há esperança, não tem como a gente abandonar esse mau caminho. Aqui a ideia não é que o povo está recusando ativamente, dizendo, não vou nunca olhar para o Senhor, não quero dar ouvidos.
Tinha, sim, esse lado, mas não é, a ideia que se passa nessa passagem é que eles estão tão acostumados a viverem de forma infiel, de viver seguindo o seu coração maligno, que eles não conseguem voltar atrás, que eles não conseguem se arrepender. Quantas vezes nós também estamos tão ocupados vivendo a nossa vida e nós não conseguimos olhar para Deus? Não apenas isso, tem uma aplicação muito interessante aqui. Quantas vezes nós já tentamos lutar contra o pecado e deu errado? Não é mesmo? Eu tento vencer contra esse pecado, eu luto contra esse pecado, mas no final eu saio perdendo. Isso acontece porque a resposta do povo está corretíssima. Não há esperança para nós. Por nossas próprias forças, não há esperança. Lembrem-se que o Adão, homem perfeito, homem que não nasceu em pecado, ele lutou, bateu de frente contra o pecado e ele falhou, ele pecou. Então nós já nascemos em pecado, que somos imperfeitos, será que poderemos vencer este pecado por nossas próprias forças? É inútil. Não há esperança para nós. A esperança está fora de nós. A esperança está no único homem que venceu o pecado, que por amor a nós se entregou, deu a sua própria vida. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Se nós estamos no caminho errado e nós queremos nos arrepender, se nós queremos vencer a nossa luta contra o pecado, nós não devemos fazer isso por nossas próprias forças, mas nós devemos olhar para Jesus Cristo, nos apegar a Jesus Cristo. Nós devemos nos entregar a Ele, porque é Ele que nos dá vitória sobre o pecado. É Ele que nos corrige. Foi pelas suas feridas que fomos sarados. Pela sua morte que nós obtivemos a justificação. Foi pela sua morte que nós tivemos nossos pecados perdoados. Foi pela sua ressurreição que nós recebemos a nova vida. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para o Pai. Jesus é o único que pode nos tirar dessa situação que nós estamos e nos direcionar para o Pai. Se nós queremos viver conforme o nosso chamado, como Deus nos chamou para que fôssemos santos, nós não devemos usar nossas próprias forças, porque não há esperança para nós. A esperança está no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, eu convido os irmãos a olharem a Jesus Cristo, a entregarem toda a sua confiança, a se derramarem em oração a Deus nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, com certeza, nós poderemos nos arrepender, nos voltar para o caminho certo. E Deus terá misericórdia de nossas vidas. Por isso, lembre-se dessas três coisas. Em primeiro lugar, Deus é soberano. Nós somos suas criaturas. Ele é o nosso Senhor. Nós devemos lembrar desta verdade. E ao invés de questionarmos Deus pelas coisas que acontecem, pelas dificuldades, pelos sofrimentos, nós nos devemos submeter à sua vontade e confiar neste Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em segundo lugar, o fato de nós sermos salvos não é garantia para vivermos como nós quisermos, porque Deus, Ele julga de acordo com nossas atitudes. Porque as nossas atitudes mostram, revelam quem nós realmente somos, em que caminho nós estamos. Por isso, nós devemos nos manter fiéis a Deus durante toda a nossa vida. Só o título de cristão não garante a nossa salvação. Novamente,
Não são obras que nos salvam, mas as obras revelam que somos salvos. E por fim, não tente lutar contra o pecado pelas suas próprias forças. Não viva ouvindo o seu coração, porque se fizermos isso, nós jamais nos arrependeremos, jamais iremos para o caminho da vida. Olhe para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso único caminho para o Pai. É Ele que nos dá perdão dos nossos pecados e nos dá livre acesso a esse Deus que nos ama e tem misericórdia de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.